Olá a todos. Então, na aula de hoje, eu falarei um pouco sobre método variacional, mostrarei como obter também as equações de Lagrange, que são equações importantes para o desenvolvimento de equações diferenciais em mecânica e em outras áreas da física. Então, basicamente agora, começaremos a tratar sobre métodos variacionais e a obtenção da equação de Euler-Lagrange. Então, como tratamos de princípio variacional, nós descrevemos uma ação. Tá? Então, nós temos essa integral de ação, onde nós integramos uma função de y, ou qualquer função que depende de outra variável, a sua derivada e a variável independente integra-se com relação a esta variável independente. O que nós observamos no princípio variacional é que nós temos x1 e x2, que são dois extremos desta função. Então, nós temos que olhar, através do método variacional, os pontos dentro desse intervalo x2, x1, em que essa solução é estacionária, ou seja, que temos pontos estacionários nessa solução. Então, nós fazemos uma expansão em torno de um ponto. Lembre-se que essa expansão está em torno de um ponto. Né? E quando nós fazemos isso, nós determinamos que a nossa nova função, por meio dessa expansão, é um y maiúsculo de x, a própria função anterior, mais um alfa vezes a função eta de x. Então, nós escrevemos uma nova ação mostrando a variação em torno de um ponto. Quando impomos isso, nós podemos que a variação da ação com relação a alfa em alfa igual a zero é também igual a zero. Então, nós temos aí um ponto de máximo ou de mínimo da função. No caso, nós queremos minimizar esta função entre os pontos x2 e x1. Então, nós podemos escrever essa derivada utilizando a descrição das funções f de y e f de y' com relação a alfa. Então, nós obtemos disso eta x e eta' de x. Quando nós fazemos isso, nós temos o segundo termo desta integral, que pode ser integrado por partes. Então, quando fazemos isso, nós obtemos uma equação diferencial, que é chamada equação de Euler, né? E depois nós vamos ver que ela pode ser utilizada para determinar uma nova descrição física de alguns sistemas. Nós podemos, então, escrever a ação como função de um novo conjunto de coordenadas. Neste caso, nós integramos no intervalo de pontos fixos. Nós temos a função como a função de y, da sua derivada, y', de x e a sua derivada x', de z e da sua derivada z', e da variável independente t. Então, agora nós temos um x que é um x de t, um y que é um y de t e um z que é um z de t. Então, nós podemos agora escrever essas coordenadas cartesianas em termos do que nós chamamos de coordenadas generalizadas, que seria Q1, a sua derivada aqui um ponto, Q2, Q2 ponto, e assim sucessivamente para um número grande de variáveis. Quando nós fazemos isso, essa modificação de variáveis, escrita em termos de coordenadas generalizadas e suas derivadas, é chamada de operador lagrangiano. Então, nós podemos escrever uma nova ação usando essas novas variáveis, onde nós temos, analogamente à equação de Euler, que y equivalente a q, y' equivalente a q ponto, e o x, que é variável independente, não confunda com o x da coordenada, da variável independente, da integral de ação, é t.
Então, nesta forma, nós podemos escrever uma equação em torno da derivada lagrangiana com relação à sua coordenada generalizada Q1, menos a derivada com relação ao tempo da variação da lagrangiana com relação à derivada da sua coordenada generalizada Q ponto. Então, é importante dizer que essa equação é bastante importante na mecânica, tá? Chama de equação de Lagrange, mas ela deriva da equação de Euler, por isso podemos também chamá-la de equação de Euler-Lagrange. E a partir dessa equação nós podemos observar que ela é comparável à segunda lei de Newton. Então ela pode ser aplicada em problemas de mecânica devido a essa peculiaridade. A grande vantagem desta equação é que em vez de trabalhar com forças, nós podemos trabalhar com variáveis relacionadas à energia, o que facilita bastante o cálculo das equações do movimento. Então aqui nós introduzimos os métodos variacionais, mostrou-se que uma função entre dois pontos fixos, nós temos que achar soluções que sejam estacionárias nesse intervalo entre esses dois pontos. Vimos um pouco sobre a equação de Lagrange, que será aplicada no decorrer do curso.